Tá gravando? Como é que começa? Tem que fazer um bordão. Mais um episódio de Frente com a Aida. Não, já disse que esse nome eu não quero. Você falou que não queria Na Cama com a Aida. Não, gente, eu vi cada absurdo, não é pra botar, não. Ele me chama aqui só pra eu brigar com ele, vocês sabem disso, né? E hoje eu vou falar de... Eu vou compartilhar com vocês sobre um assunto. Ah, né? mas é melhor a gente falar uma coisa antes. A gente fez o primeiro vídeo na ideia de dividir realmente algumas questões... Pessoais. Né? Então, são questões pessoais. Aqui a gente não está discutindo sobre algum aspecto experimental, aspecto... Ou falando do autismo em geral, porque cada pessoa é uma pessoa. Isso, exatamente. Então, o Selmo tem as particularidades dele, as peculiaridades, e eu me comporto à frente dele como eu penso que eu devo me comportar como uma pessoa amiga e companheira, então... Não é a maneira que eu me comporto em relação às pessoas com autismo. É o Lucelmo. Sim, tá. Porque tem coisa que é pessoal, tem coisa que é global, né? Que a gente pode generalizar. Exatamente. Então, quando eu falo do modo que ele se veste, quando eu falo de muita coisa engraçada que vocês vão ouvir aqui, eu tô falando dele, né? Das questões dele, das características que ele traz pra mim. Ou seja, as críticas são só pra mim. É isso que ela quer dizer. Não! Então que isso vocês não entendam de forma... generalizada. Isso, exatamente, tá bom? E a gente vai falar hoje, eu queria falar sobre estereotipia, porque esse é um dos assuntos, assim, que dá mais pano pra manga, que é difícil entender, sobre algumas questões de percepção sensorial também, né? Eu me lembro, por exemplo, num certo momento, muito tempo atrás, as pessoas falaram assim, mas eu vi fulano falando sobre a maneira que ele olha no olho, o que ele sente ao olhar no olho. E aí, eu fui ver, a pessoa com autismo que tinha escrito, aí fui ver outras pessoas com autismo que tinham falado, outras coisas completamente diferentes. Eu acho que isso é muito interessante, quer dizer, apesar da característica estar presente em muitas pessoas, as pessoas sentem aquilo de uma maneira muito diferente. Então, eu tenho estereotipia, mãe? Muitas, gente, muitas. E, mais uma vez, esse tema é um tema muito interessante, porque eu comecei a discriminar essas estereotipias e comecei a sinalizar para ele. Só que ele, mais uma vez, ele começou a descobrir que nem ele sabia o tanto de estereotipia que ele tinha. Então, foi realmente, assim como o vídeo anterior, foi outra coisa interessante que aconteceu quando a gente começou a conversar e a entender e falar sobre o tema em relação a ele. E é interessante porque as estereotipias acontecem praticamente o dia inteiro, mas algumas não são imperceptíveis para qualquer pessoa, inclusive para ela, e tem algumas que você só percebe quando você encosta em mim, só encostando. Então eu faço muito aqui com o braço, com o ombro, não dá para ver direito, mas dá para sentir. Ela fala, o que foi? O que você fez? Por que você fez? Aí eu disse, não, isso é só um negocinho, só. E eu realmente não discriminava que essa era uma estereotipia. Muitas coisas aconteceram, foram assim. Tem uma no pé, que também, depois que eu fui perceber, né, principalmente dos dois, mas principalmente do pé esquerdo, e várias outras que eu não percebia. E aí tem uma coisa que eu acho uma das coisas mais engraçadas que tem. Eu já tinha tido relatos assim, né? Uma pessoa, por exemplo, era uma adolescente que tinha um problema muito grande com estereotipias dela, e aí eu sugeri algumas coisas e tal, e ela falava assim, que ela não sentia quando ela estava fazendo. Eu dizia, quando fizer, faz isso, mas ela falou, eu não sinto quando eu tô fazendo. E aí eu falei, bom, estranho, né? E é exatamente isso. Não tem uma programação, como se fosse uma coisa consciente, né? Deixa eu contar uma história sobre isso que é engraçada. Às vezes mexe, as estereotipias mudam, surgem outras, depois param e tal. E tinha uma, especificamente, que eu tava fazendo com a boca, e tava fazendo muito, mas eu não tinha percebido. Ela pegou e me falou um dia assim, tal, eu percebi. E aí depois ela me falou de novo, falou, você tá fazendo bastante essa estereotipia. Era uma estereotipia, assim, muito chata mesmo. Eu peguei e falei assim... Não, mas eu não tenho feito. Hoje, por exemplo, eu não tenho feito, né? Hoje eu não fiz, né? Ela falou assim, amor, eu sentei aqui e contei. Eu parei de contar em 82. O quê? Não acredito. É que é na analista do comportamento e dureza, né? 82, e se você perguntasse pra mim, Sam, você fez alguma vez? Eu diria, eu apostaria dinheiro. Não fiz. Nenhuma vez. Tá. E a maioria das vezes eu não percebo que eu fiz. E eu acho interessante a gente conversar isso, porque assim, a gente pensou muito, como acho que ficou claro para vocês no primeiro vídeo,
o nosso intuito de ajudar, né, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais leve, sobre o tema em relação aos casais, né? Inclusive, eu já tive amigas que vieram falar comigo que têm casamento com maridos com TEA e vice-versa, né? E que gostaram muito, etc. E o que eu acho interessante é que esse comportamento, essas estereotipias que ele está falando, em geral, elas têm uma relação muito interessante quando ele está mais cansado, quando ele está mais preocupado, quando ele está mais, digamos, ansioso com alguma coisa. E acaba que eu entendo e aprendo, consigo ler e consigo discriminar e falar para ele, olha, você hoje está assim, o que você tem? E acaba sendo interessante do ponto de vista da discussão entre a gente, do que é que pode ter acontecido, ou trazer à tona aí uma conversa sobre alguma coisa que, né, a gente possa discutir e possa melhorar de uma forma geral até o nosso relacionamento. Então eu acho que isso é bem importante. Tem uma discussão muito grande sobre isso, tá aí no mundo do autismo, sabe, né? Que chama de estereotipia, eu chamo de STEAM e tal. Eu conversei já muito sobre isso com o William Shimura, né? Ele fala muito sobre isso, sobre talvez essa necessidade que muitas pessoas com autismo têm de afirmar a sua condição do autismo e legitimar essa estereotipia, e aí dá inclusive um nome diferente e tal, pra, assim, como uma forma de dizer assim, olha, isso aqui não precisa ter preconceito, isso aqui é uma identidade e tudo bem. Então, existe esse discurso apologético em relação ao STEAM por conta disso, como uma forma de combater essa discriminação. Eu, Lucelmo, falando só sobre mim, sem falar sobre mais ninguém, eu detesto as minhas estereotipias. Eu não gosto. Por quê? Porque o do meu pé me machuca. Vira e mexe, eu tô machucado. E aí eu pego e fico andando mancando. Fico com dor. Às vezes eu vou dormir, é difícil dormir, fico com dor. Tem outras que também, todas as outras, no final das contas, em algum grau, ou elas me machucam. Por exemplo, agora eu tô com uma no braço que eu já entendi porque eu tive um problema no braço, aí comecei a fazer um movimento assim, aí acabou virando um negócio assim, né? Ou porque me irrita fazer. E esse é um relato verdadeiro dele. Assim, o relato dele é sempre relacionado ao incômodo, à dor, né? E à irritação que ele fica quando faz muito, né? Não me incomoda, tá? Então, eu já estou declarando como parceira que não me incomoda e não me irrita. Mas ele sinalizando pra mim que dói, eu fico preocupada. E eu digo, olha, você quer uma ajuda? O que você quer? Hoje mesmo ele falou, meu pé tá doendo, quer botar um tênis? Quer fazer alguma coisa pra melhorar? E ele disse, não quero botar nada, né? Super delicado. Não, é porque não adianta botar no tênis, porque é uma contração que não resolve. Mas a gente tenta ajudar, né? Mas pra mim não adianta. Agora, tem coisas que eu sei que quando eu faço, diminui, tem coisas que eu faço que aumenta, e aí eu tento moderar isso, às vezes não tem jeito, mas eu tento moderar. Então, por exemplo, exercício físico pra mim é uma coisa que ajuda, que dá uma melhorada. É um atleta esse rapaz, gente. Vocês precisam ver. Ele hoje correu Olha que o corpo do meu marido é super sexy, tá legal? 1 hora na esteira, tá? Quero dizer pra vocês que eu fiquei malhando do lado dele, levantando peso, reclamando dos pesos, reclamando da vida. Eu não sei pra que tem que fazer exercício físico, e ele ficou lá 1 hora correndo na esteira. Parabéns. Já emagreci, já tô com a barriguinha bem menor, né? Mas tá todo sarado, tá todo no hype. No style, tô fitness, né? Segurando aqui a boca. Mas eu acho que as pessoas com autismo, no modo geral, as pessoas que eu conheço, elas sentem de uma maneira muito diferente aquilo que eles, como se fosse um antecedente, né? Aquilo que você sente pra poder emitir esses comportamentos. As pessoas falam muito, nesse caso, por exemplo, no meu caso, essencialmente é uma questão sensorial. Ou seja, não é uma função de atenção ou de ter acesso a item, ou de ter acesso a uma esquiva, né? Tanto que eu faço muito sozinho, inclusive. As pessoas falam assim, então é pra se regular. Mas não é uma coisa que você faz assim. Essa é uma expressão que as pessoas usam, né? Não é um negócio assim, eu vou fazer o seguinte, eu não tô legal, vou fazer, aí eu vou passar a me sentir bem. Não é isso. Pra mim, não é isso. Porque quando ele faz, ele fica mais irritado. Podia ser por atenção, né? Que eu vinha e dava atenção pra ele. É verdade. Só pelo tanto de vídeo aqui, você sabe o tanto que ela vem, né? Mas tudo bem. Se ela fizesse vídeo, aí ia ser um negócio... Ia ser bom, né? Se ele fizesse por atenção, eu vinha aqui no
No estúdio dava atenção pra ele e pronto, olha aí, gente. Tô sabendo. E aí, quando eu faço sem pensar, automático. Eu não consigo, por exemplo, assim, eu trabalhei isso do meu pé, por exemplo, com o meu terapeuta, né? E aí a gente fez lá uma série de exercícios, etc e tal, até realmente melhorou, mas eu fiz muito pouco, porque tem outros problemas maiores do que esse, do que ter que priorizar as coisas, né? Ixi, vai ter vídeo demais só pra falar disso, gente. Não, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, e aí eu comecei a discriminar um pouco mais, então é mais ou menos assim, eu tô fazendo alguma coisa, aí quando eu começo, aí eu percebo, porque essa é a grande questão. Eu consegui perceber que isso tá fazendo... Opa, percebi, peraí. Então deixa eu parar. E aí eu continuo fazendo e me concentro aqui. E aí daqui a pouco, de novo, engajo de novo. Aí, peraí. Vou tentar engajar na atividade, reduzir. Então, eu acho que o mais difícil é eu discriminar. E aí que eu fui entender o que aquela menina tava me falando. Que ela fazia flapping e ela tava na escola e ela começou a se morder, começou a ter um monte de problema decorrente disso. E ela não percebia que ela tava fazendo. E eu falei, mas o que significa isso? E aí depois eu comecei a perceber que eu também fazia a mesma coisa, mas eu não discriminava. Não discriminar, não se perceber, eu acho que é uma das coisas mais fortes do autismo. Depois, um outro dia, eu queria falar só sobre isso, mas não sobre estereotipia. Sobre, por exemplo, eu vou só dar um clickbait pra vocês, só um petisco. Ela falou assim, que ele falou assim, não precisa não, do tênis. Muitas vezes, eu falo uma coisa, assim, pra mim, eu tô falando suave, normal. Na nave, normal, carinhoso. E ela fala assim... Aí vem o ogro batizado, incorpora-se nesse ser humano e ele vira aquela delicadeza que dá 300 patadas na pessoa. Eu digo, gente, peraí, calma. Mas eu não falei dando patada assim, eu não senti isso. Ou seja, eu não discrimino. Mas isso acontece em muitos contextos, né? A forma, por exemplo, às vezes eu vou no lugar e eu me comporto de uma maneira exemplar, eu tô imaginando, discriminando e não é. Né, as pessoas relatam diferente, né? E às vezes um ambiente que a gente foi já com várias pessoas relataram pra ela, enquanto pra mim tava normal. Mas depois, isso a gente fala no momento. A gente fala no outro. No próximo a gente fala disso. Pra vocês ficarem aí. O momento Shrek vai vir, mas agora não. E vou falar também de sensibilidade sensorial. Que aliás foi uma das coisas que fez eu perceber, que foi aquela história do trem, lembra? Que você me falou, olha que alteração sensorial pesada e tal. Eu não tinha percebido, eu contei pra ela, não tinha percebido que era uma alteração sensorial. Outra coisa também. Aí o pessoal comenta aqui que quer que fale primeiro, aí a gente fala de um ou de outro primeiro. Mas então eu vou só deixar bem, apesar de não ter, tá, gente? A gente não quer ser professor nesse momento, mas eu acho que transformar isso num momento didático é interessante para todo mundo. Então, eu acho que sinaliza algumas situações que realmente são importantes para ele dentro da nossa relação, que talvez ele esteja fazendo demais e esteja machucando ele, né? Esteja incomodando ele. E eu posso ali em algum momento oferecer uma ajuda ou sinalizar para ele que isso está acontecendo. Então, isso já aconteceu algumas vezes e eu acho que foi importante para ele, sim. Em outros momentos, eu percebo que tem uma relação muito grande com o dia dele, né? Então, quando ele trabalha mais, passa um dia muito engajado nas telas ou passa um dia muito engajado nas coisas que ele precisa fazer, eu percebo que realmente ele começa a fazer muito mais e não se dá conta disso e aí tende a se machucar. Então, é interessante, sim, né, ver que a gente consegue perceber isso no outro e entender por que acontece. E essa relação com as outras coisas emocionais, né? Tem muito vídeo, aliás, não é um só não, tem muito vídeo, live, que eu passo a live todinha assim, ó, do começo até o fim da live fazendo isso. Verdade. E isso, fala, tranquilo, né? É tranquilo se fizer uma vez. Faz isso na barba durante 1 hora pra você ver como machuca. Né? E ele tá mesmo. É autolesivo. É autolesivo isso aqui. Porque uma coisa que aparentemente tá tranquilo, se aquilo for repetitivo, ele se torna um autolesivo. Isso aqui era uma coisa que eu tava com bastante dor e é um negócio que fica com dor, mas você não consegue parar de fazer. É difícil parar de fazer. Assim como a história do pé. Mesmo quando tá machucado, é difícil parar de fazer às vezes. Por isso que a gente tem que pensar na vida globalmente, né? Por isso que eu tô, inclusive, tentando reorganizar minha vida, comer melhor, ter mais atividade, porque tudo isso tem impacto também na saúde mental, né? Da gente ficar legal, da gente ficar mais equilibrado, melhor em termos de qualidade de vida. E aí também tem menos expressão dessa estereotipia. Isso é verdade, ele tem se esforçado bastante. Vamos ver se daqui por
pra dezembro, ele tá aí chamando o Whindersson pra lutar com ele, né? Hoje uma pessoa falou pra ela, não, porque vai ter uma corrida. Eu falei, calma aí, você tá exagerando. Não é isso não, não é assim gente, que a mas banda pra toca, quem correu não. 1 hora na esteira já dá pra correr, não dá Não é não? assim que a banda toca, Dá não. pra correr. Mano, agora pede pro pessoal curtir, se inscrever no canal. Agora eu já aprendi, gente. Se inscreva no canal, curta o vídeo, né? Pra assistir mais conversas com a gente, que vai ser bem gostoso. Exatamente. E aí, agora, vocês têm que ir lá e comentar pra ela poder gravar mais. Porque eu falei uma vez por mês. E já faz um tanto de mês já que ela pegou e não gravou. Não faz tanto tempo assim, não. Já faz Deixa eu exagerar. Acho que já faz uns 2 ou 3 meses. Então vocês me defendam lá no vídeo, digam, não briga com a Ida assim também não, tá ótimo. E vai acompanhando aí os outros vídeos que a gente vai passando, tá bom? Tá bom. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.